Então, pessoal, boa noite. E o zazen foi muito ruim? Não. Foi? Estranhou? Mais ou menos? Bianca, como foi o seu primeiro zazen? Não lembro mais. O zazen parece que transporta a gente para um outro lugar que a gente mesmo, sabe? Se você não ficar muito devaneando assim, e esse devaneio pode dizer muito sobre você também. O zazen a gente procura ficar aqui e agora, ficar onde tudo está acontecendo. O que é que de fato estava acontecendo? A gente estava sentado e calado, querendo falar e se movimentar. Na maioria das vezes, né? Uma vez uma pessoa chegou perto do Buda e disse: mas o que é que você ensina aos seus alunos? Aí, pouco criativo como o Buda era, o Buda respondeu: eu ensino eles a sentarem, a andar e a comer. Aí o cabra se levantou e foi embora. Não gostou da resposta, não é uma resposta para se dar, né? Alguém de repente queria uma coisa mais filosófica, uma coisa mais forte, né? Ele disse: não, eu ensino isso mesmo. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu fiquei pensando, né? Realmente o Buda era um pouco limitado. Como é que pode? Aí depois eu fiquei pensando, sabe, Carla? O que, que a gente faz com essas coisas? Só que o Buda, o budismo como um todo, tem uma questão muito forte, principalmente o Zen, que é fazer com que a gente viva aquilo que está acontecendo. Porque boa parte do nosso tempo, a gente não está onde realmente as coisas estão acontecendo. A gente está lá, não sei onde. Isso é complicado, porque se a gente for levar em consideração uma vida toda, vai ter um longo período da nossa vida que a gente não viveu, porque a gente estava perdido nos pensamentos, perdido em coisas que realmente não estavam acontecendo. O que é que o Zazen nos entrega? A gente mesmo. O Zazen devolve a gente para a gente mesmo. E a gente não gosta muito, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Eu tenho ali 3 bolos de provas para corrigir. As provas foram quarta-feira. Eu tenho 48 horas para entregar. Eu aqui parado. Se eu estivesse numa praça, dando milho aos pombos, teria mais futuro. É uma grande perca de tempo, a gente pensa. Tem um livro que a gente está estudando aqui, como é teu nome? Thaís. Thaís. Tem um livro que a gente está estudando aqui, Thaís, que é assim, ele é chamado Nada de Especial. Aí esse livro, a monja, ela fala de várias coisas, mas 2 me maltratam bastante. A primeira é o autocentramento. Essa monja, ela diz assim, que na infância a gente, ao perceber que as coisas nem sempre são como a gente gostaria que fosse, a gente trata logo de ter uma ferramenta para se defender. E essa técnica dessa autodefesa, vamos chamar assim, faz com que a gente desenvolva essa característica de autocentramento. Eu preciso me defender. E isso deixa a vida da gente uma coisa muito estranha, porque a gente olha para o outro com essa perspectiva de que a gente precisa se defender um do outro. E a gente chegou a uma conclusão de que a vida como ela é, a vida do jeito que é, ela é inaceitável. Quando o livro fala isso, cadê Tainara? Não sei se Tainara está aí, mas eu fico todo dolorido quando o livro fala isso. Porque a gente quer que a vida seja do jeito que a gente quer que seja.
Aí esse livro ela fala que a gente quer que tudo no mundo seja os nossos pais. E muitas vezes nossos pais faz tudo o que a gente quer, principalmente quando a gente é pequenininho e tem o poder de seduzi-los. Só que a vida é do jeito que é, né? A gente não tem essa habilidade, essa ferramenta de fazer com que tudo seja do jeito que a gente quer. Aí hoje eu estava gravando uma parte do livro que a monja, além de falar desse autocentramento, ela fala uma coisa que é assim, que a gente é refém de uma coisa chamada eu quero, eu quero, eu quero, e a gente é refém dessa expressão, eu quero. Eu quero isso, eu quero desse jeito, eu não gosto disso e eu não gosto desse jeito. Aí ela fica batendo na gente assim com o livro, sabe? Com a literatura, do jeito que ela escreve. Sabe aquela coisa que você lê e você fica impactado? Aí ela fala nesse negócio de autocentramento, aí fala também de uma coisa que tem junto, que é a falsa separatividade. Veja, se eu me sinto separado de você, e eu tenho esse autocentramento, eu preciso me defender de você. Agora, se a gente tem uma outra percepção, não só nas ideias, mas se a gente tem uma outra sensação e outra percepção de que nós não estamos separados, a vida se transforma em outra coisa. Aí dói também. Porque, veja, eu não preciso me defender de vocês. Já pensou a gente andar no mundo, a gente viver no mundo em que a gente tenha essa noção, essa sensação de que nós não somos inimigos. A gente está vestido de roupas diferentes. Talvez a gente fale idiomas diferentes, mas um não é o inimigo do outro. O Brasil não é inimigo dos Estados Unidos. Numa situação mais grave, a Palestina e Israel não são inimigos. Já pensou se a humanidade toda se visse desse jeito? Qual era o problema que tinha? Não tinha problema. Mas como a gente tem essas duas coisas, o autocentramento e essa falsa sensação de separatividade, eu ando no mundo como? Tentando me proteger e proteger os meus. Então formamos grupinhos. Esse aqui é o meu grupo, a gente vai se defender. Uma vez eu conversei com uma mãe que veio uma vez aqui, ela dizia, mas monge, meu filho, criei com tanto amor, carinho. Uma vez eu peguei, andando de máscara na rua, com outro conjunto de jovens. E um menino impossível, né? O menino estava andando com outros jovens, com máscaras, no meio da rua, e assustando o povo. Eu disse, faz parte da vida dele. Ele deve estar com alguma fantasia aí, alguma coisa assim que. Eita. Além de mim, alguém sentiu que perdeu tempo fazendo os azen hoje? Não. Talvez intuitivamente, sim. Uma coisa que, às vezes, é porque a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente. A gente não quer dar tempo ao tempo para que as coisas possam se assentar, para que as novas configurações possam vir. A gente quer fazer assim e que logo que uma situação se desfaça e outra se monte rapidamente, que é para poder a gente não sofrer, para a gente não se deparar com a gente mesmo. Aí ela diz assim no livro que a gente quer mudar. Aí a gente pensa que fazendo meia hora de zazen, a gente vai conseguir uma mudança radical da nossa vida. Aí a gente não consegue mudar. A gente diz, não, isso é uma coisa enganosa, isso é uma prática enganosa. Porque a gente veio com esperança de uma coisa diferente acontecer, não acontece nada. Então isso é um engano. Vamos perguntar a Jesus quando ele foi lá para o deserto, se foi um engano. Perguntar a Maomé.
Perguntar ao próprio Buda, quando o Buda foi para a floresta, se foi um engano, ficar parado. Esse negócio de ficar parado tem um poder grande demais. Se ouvir, tem um poder grande demais. Deixar com que esse diálogo que a gente tem cesse é poderoso demais. Só que a gente não se dá a oportunidade de ficar em silêncio e perceber que existe um diálogo e a maior parte desse diálogo é com coisas que não estão acontecendo. É um enredo que está se passando e às vezes a gente está preso. Numa das aulas que a gente teve aqui do curso, uma pessoa me chamou a atenção dessa história que eu contei, que às vezes tem pessoas que estão presas lá no passado de 47 anos, uma coisa que aconteceu quando a gente era criança, jovenzinho, e a gente está lá agindo agora, baseado naquilo que se passou e que não faz mais nenhum sentido. Desse jeito, como é que a gente pode viver e aproveitar a vida? Não pode. Aí a gente entra no campo das amarguras. Muitas vezes a gente leva a vida baseado nessa amargura que a gente sente. E a gente azeda a nossa vida baseado nessas amarguras, nessas lembranças lá de outros tempos. Não deixa as coisas serem como as coisas são, entendeu? E outra coisa impressionante que essa monja fala no livro. Deixar as coisas serem como as coisas são. Aceitar as coisas como as coisas são. Aí, aparentemente, uma pessoa radical diz, então a gente vai deixar as pessoas roubarem, a gente vai deixar as pessoas morrerem de fome. Não, não é isso. Porque a gente sabe que essas coisas são erradas. Afinal de contas, todos nós temos os preceitos, todos nós temos conduta ética. A nossa cultura, ainda bem que nos ensinou o que é certo e o que é errado, não é verdade? Quando a monja fala, quando os monges falam de aceitar as coisas como as coisas são, não quer dizer que a gente vai se abster, não tentar transformar nada, não tentar mudar nada. Não é isso que se fala. Depois analise, tem uma coisa muito importante aí para a gente pensar sobre. O que é aceitar as coisas como as coisas são? Será que é assumir uma postura passiva na vida? Não. Porque chega uma hora que a vida faz assim e derruba a gente, né? Tem uns que têm uma habilidade de pular. A vida quer dar um rasteiro, o cabo pula assim. Tem um ditado popular que fala da aceita que dói menos, né? Esse ditado popular é poderoso demais, não ri não, chefe. É verdade. Aceita que dói menos, é sério. Já pensou se a gente aceitasse as coisas como as coisas são? Como seria menos doloroso? Olha, tais situações eu não posso mudar. Eu aceito. A vitória é sua, eu perdi, eu aceito. Fulano é desse jeito, eu aceito. A gente não quer dizer que vai aceitar as coisas erradas, porque lembrando que a gente sabe das coisas erradas. Sim, sim. Isso. Mas, Diego, é uma parte do livro bem desesperançosa, aparentemente, que a monja fala nesse livro assim. A gente não pode apresentar ao outro falsas esperanças. A gente não pode apresentar ao outro uma coisa que nós não temos garantia. Vai ficar tudo bem. Vai. Ou vai ficar tudo ruim. Não, não existem garantias. Tá ruim agora, depois melhora. Mas assim, dizer que vai ficar tudo bem, não existe isso de ficar tudo bem. Não existe isso de ficar tudo bem. Porque a vida tem essa impermanência das coisas, né? As situações. Veja, agora pode estar tudo bem na sua vida. As coisas vão passando, vão perdendo sentido. Você aspirou uma coisa, depois você não quer mais aquela coisa. Aí a vida começa a ficar estranha. E dependendo de como a gente se comporta, não tem como ficar tudo bem. Se a gente levar, se a gente não levar em consideração a vida real, não fica tudo bem. E outra coisa que esse livro, a Monja fala muito assim. Os nossos projetos não levam em consideração a vida real. A gente pensa, aspira uma coisa, mas não considera a realidade.
Porque a gente não vê a realidade muitas vezes como a realidade é. Quando a gente fala assim que às vezes a gente não vê a realidade como ela é porque tem uma coisa muito forte na gente, que é a ilusão. É que a gente às vezes insiste em ver as coisas baseado em nossas percepções errôneas e em nossas emoções. As emoções autocentradas. Por exemplo, a gente está aqui, o pessoal está em casa, a gente está aqui, um cachorro tossiu. Alguém tossiu e o cachorro latiu. Veja, dependendo de como eu me relaciono com isso, minha vida vira um inferno, vira? Mas se a gente se relaciona com isso de maneira libertadora, alguém tossiu e o cachorro latiu. Quem está em casa, se tiver ouvido, ouviu e pronto. Vai atrapalhar a gravação, vai atrapalhar quem está em casa. Olha como eu estou me relacionando com uma coisa de uma maneira que vai me prender. É diferente de aceitar as coisas como as coisas são, é isso que a gente fala. Nosso amigo de moto vai passar aí. E o que é que eu posso fazer? Antigamente eu ficava com raiva quando o motoqueiro passava, tu acredita? Tá atrapalhando o meu zazen, tá atrapalhando o povo que está em casa, a gente querendo controlar a vida do outro. Olha só que loucura. Essa é a sua parte. É. Aí uma coisa que a gente no Zen faz muito é tentar voltar pro aqui e pro agora. O que é que de fato está acontecendo? Essa é a prática. Porque senão a gente fica perdido, como eu estava falando lá no início. A gente fica muito aqui, ó, no mental, em coisas que não estão acontecendo. A gente desperdiçou a vida. E a vida só pode ser vivida no momento presente. O que é que de fato está acontecendo? Se pergunta isso de vez em quando, para você ver como muda significativamente a nossa vivência. O que é que de fato está acontecendo? Será que o que está acontecendo é o que eu realmente estou pensando? Ou estou me relacionando com as coisas de uma forma e as coisas são outras? Será que eu estou convivendo com alguém com uma lembrança desagradável e estou azedando a minha vida? Não é? Não é possível? Toda vez que eu vejo aquela pessoa, consciente ou inconscientemente, alguma coisa sobe aqui e eu tenho essa sensação de autoproteção. Por quê? Eu estou querendo proteger o quê? O que é que tem por trás desse sentimento de autoproteção? Por que levar a vida baseada em uma memória de 47 anos? Por que a gente não consegue deixar as mágoas para trás? Se a gente aceitasse as coisas como as coisas são, doeria menos, porque o ditado é verdadeiro. Aceita que dói menos. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.